A obra de Deus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Você pode estar também nos visitando em outros dias. Temos culto também nos sábados à noite, alta tensão, que é para os jovens. Você é bem-vindo. Também temos cultos nos domingos de manhã, às 9h30 e às 7h da noite. E nas quartas-feiras, essa que é para homens, a segunda para mulher e a terceira para casais. Você achou? Capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Diz assim: mais uma vez Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou contando várias histórias, na forma de parábolas, como esta, verso de número 3. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo caminho, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sobre o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Amém. Apenas até aqui. Espírito Santo, fala conosco nesta noite. Temos até as 9h30, Senhor. É tempo suficiente para o Senhor transformar as nossas vidas, nos levar a um estado de mudança e de transformação. Ajuda-nos como homens, pois se estamos aqui é porque há dentro de nós um desejo de aprender contigo. Todos nós que estamos aqui, é porque estamos buscando algo que lá fora não encontramos. Todos nós que estamos aqui, é porque talvez já fomos em lugares que não nos deram a resposta que nós precisamos. Talvez alguns de nós tiveram a opção de ir para um bar, mas vieram para cá hoje à noite. Tiveram a opção de, quem sabe, ir a uma partida de futebol, mas vieram para cá. Enfim, tantas possibilidades que tinha para esta quarta-feira à noite. Mas escolhemos vir aqui, ouvir a tua voz. E se viemos, é porque identificamos que o Senhor tem o que não encontramos em outros lugares. Fala conosco. Dai-nos a nossa medida essa noite. Libera a medida que está reservada para hoje. Sabemos que para cada dia o Senhor tem uma medida. E nós intercedemos para que o Senhor venha liberar aquilo que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria que você ofertasse a sua atenção, por favor. Temos até as 9h30. E esse tempo ele é muito precioso. Se alguém está aqui e deseja ter uma Bíblia e não tem, nos procure no final, porque o nosso coordenador do projeto de honra, irmão Luciano, está ofertando uma Bíblia para alguém que está aqui e não tem Bíblia, certo? Essa Bíblia vai ficar aqui. Se você não tem, no final você pode vir aqui retirar comigo, amém? É uma Bíblia linda,
muito bonita. Pois bem, vamos começar a ministrar. Eu tenho escrito aqui como introdução. Jesus contou essa parábola para falar sobre o reino. A intenção de Jesus, a mensagem de Jesus, ao ministrar essa palavra, é para expressar o reino de Deus sobre a terra. O semeador saiu a semear, a semente, a palavra de Deus, sobre a terra. E essa semente é a semente do reino, o reino de Deus. Porém, nós não iremos falar sobre o reino esta noite. Mas a nível de informação, e sendo fiel às Escrituras, vale a informação em defesa da retórica de Cristo. Jesus ministrou essa parábola para falar sobre o reino. Embora não iremos falar sobre o reino aqui, é importante sermos fiéis à intenção original de Jesus quando citou essa parábola. Pois bem, começamos então a partir do verso de número 3, que é o início da parábola. E o verso de número 3 começa com um ponto de exclamação, dizendo: ouvi, ouçam. É assim que começa o verso de número 3. Um conclave, uma convocação de Jesus para que as pessoas deem atenção à sua mensagem, dê atenção à sua palavra. Antes dele começar a discorrer o seu discurso, ele chama a atenção dizendo: ouçam-me. É preciso que vocês ouçam o que eu vou dizer. Ele também encerra com uma admoestação similar. O verso de número 9, o verso que nós lemos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que me leva a perceber que há uma insistência de Jesus para que nós possamos ouvir bem. Ele começa a sua prédica pedindo para que as pessoas lhe dê atenção às suas palavras. Ele começa a sua fala dizendo: por favor, me ouçam. E quando ele encerra, ele também encerra dizendo: quem tem ouvido para ouvir, então por favor, levem a sério essa palavra. Jesus, esses dois avisos chamam a atenção para a importância desta parábola. Mais tarde, ainda no verso de número 13, que nós não lemos, mais para frente, diz que ela é a chave para o entendimento de todas as outras parábolas que ele vai contar para frente. Essa questão de admoestar as pessoas a ouvi-lo, não era uma questão apenas de Jesus. Ouve, ó Israel. Essa frase soou no Antigo Testamento, em Deuteronômio 6, no verso de número 4. Marcando as ocasiões quando Deus tinha uma mensagem específica para Israel. Deus falava frequentemente ao seu povo naqueles tempos. No entanto, seguiu-se um longo período de silêncio. Agora ele fala novamente por intermédio de Jesus no Novo Testamento, que começa com uma ordem antiga: ouvir, e encerra com: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora Jesus fala com a autoridade de Deus, pois ele não somente é o ungido de Deus, como o Filho de Deus. Em Hebreus 1, do verso 1 ao 3 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder.
depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A importância de ouvir Jesus. Ouvir, ouvidos para ouvir. Verso de número 9. Essa fala de Jesus remonta ao tema usado pelos profetas do Antigo Testamento. Muitos, apesar de ter ouvidos, eram surdos à voz de Deus. Esse texto está em Isaías 6:10, 43:8, 44:18, em Ezequiel 12 e verso 2. Muitos, apesar de ouvir, eram surdos à voz de Deus. Ouviam, mas não ouviam. A nossa palavra não está, o que nós iremos ministrar não está pautado em questão de ouvir e não ouvir. Mas, trabalhando um texto expositivo, eu não poderia pular o verso de número 3, que trata a questão da audição. E vale sim muito para nós, porque a gente escuta muito, mas ouve pouco, é ou não é? Se nós realmente já tivéssemos ouvido tudo que nós já escutamos, nós estaríamos bem na frente. Muitas coisas já teriam mudado na nossa vida. Você concorda comigo? A gente escuta muito, mas ouve pouco. Se nós tivéssemos ouvido o que nós já escutamos, estaríamos bem adiantados. No entanto, é crucial que todos ouçam cuidadosamente a palavra de Deus. E eu venho aqui pedir a você nesta noite, então, diante desta introdução, que você ouça a palavra de Deus. Dê atenção à palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus pode transformar o nosso entendimento. Isso não é apenas conhecimento, não é erudição, não é performance de comunicação. Não, isso é a palavra de Deus. Então que nós possamos dar atenção à palavra do Senhor. Pois bem, a parábola, o que é uma parábola? Bom, só para quem não está contextualizado com a Bíblia, a parábola é um exemplo. A parábola não é algo que aconteceu, mas Jesus está se valendo de um exemplo para poder imprimir uma mensagem. Então Jesus conta uma parábola, é uma história, com E, não com H. É um exemplo, é uma hipérbole, às vezes até um exagero de expressão. É uma ilustração para poder ventilar a mente dos seus ouvintes. Então ele diz assim: eu tenho uma mensagem para pregar para vocês hoje. Mas como que eu vou explicar a mensagem? Como é que eu vou transcrever para dentro de vocês aquilo que está dentro de mim? Ah, já sei, eu vou contar uma parábola, uma história. Vou usar um exemplo. Que exemplo? Um exemplo que se contextualize com a cultura de vocês. E naquela época, e ainda hoje, o território geográfico de Israel é um dos territórios que mais produz. As melhores azeitonas são de Israel, os melhores figos, as melhores romãs. E há quem diga que ainda hoje as melhores uvas são de Israel, são do território de Israel. Então o território de Israel, a terra de Israel, ela é muito, muito fecunda. A agricultura israelense, ela é muito boa, muito próspera. E isso já desde os tempos remotos. Se ainda hoje é uma das agriculturas mais fortes, onde é mais desenvolvida a tecnologia, no tempo de Jesus também era assim. Então Jesus quer pregar um sermão, e ele está falando para camponês, ele está falando para o pessoal do interior, da agricultura. E qual é o exemplo que ele vai usar? O exemplo da roça. Então ele começa falando de um lavrador, de um semeador, falando de terra, falando de semente, falando de fazendeiro, falando de agricultor, para poder passar a sua mensagem.
A parábola deve ser entendida de acordo com as antigas práticas agrícolas da Palestina. O semeador, no caso o fazendeiro, anda através do campo semeando a semente com as mãos sobre o solo ainda não arado. Contrário de nós aqui, né? A gente ara o solo para depois jogar a semente. Nesse contexto específico aqui, eles jogavam a semente primeiro e depois vinham arando, revolvendo a terra e enterrando a semente. O semeador, o fazendeiro, andava no campo semeando a semente com as mãos, sobre o solo ainda não arado. No processo, as sementes espalham-se, caindo algumas no caminho, em terreno rochoso, entre os espinhos, tanto quanto em solo bom. Somente após a semente ter sido lançada, o terreno é arado, enterrando a semente. Aqui, Jesus relata uma experiência comum, um fazendeiro semeando. Ele enfatiza um fato específico, dependendo do tipo do solo em que cai a semente. Algumas produzem uma colheita e outras não produzem colheita. Jesus deixa claro que dependendo do tipo de solo que a semente cair, haverá um resultado. E dependente do tipo de solo que a outra semente cair, talvez dará um resultado diferente. A mesma região geográfica, olhando em um olhar geral, parece ser tudo a mesma terra, mas não é. Dentro da mesma bolha, dentro do mesmo campo, Jesus identifica 4 tipos de terra: uma terra com mais espinho, uma terra mais pedregosa, uma terra que está exposta à beira do caminho e a terra boa. Isso não estão separadas, esses campos não estão separados. Não, eles estão juntos, envolvidos. E essa informação é importante para nós, meus amigos. 4 tipos de terra habitando no mesmo corpo, no mesmo contexto. Pegou? E Jesus está jogando semente. Quem é o semeador? Apenas a nível de informação. Quem é a semente? E quem são os solos? Jesus não identifica o semeador nessa parábola. Mas qualquer um que semeia a palavra está incluído aqui. Ok? A semente é a palavra de Deus. E os solos são os homens. Ficou claro? Ismael, pega uma aguinha para mim. Fora de gelo, meu filho. Obrigado. Então é importante nós sabermos aqui quem somos nós nesse contexto. Sabemos quem é o semeador? Semeador pode ser qualquer um que esteja liberando a semente, a palavra. O próprio Jesus está no contexto de semeador aqui. A semente é a palavra. E os solos somos nós, os homens. Primeiro tipo de terra que nós encontramos na parábola: à beira do caminho. Verso de número 3 ainda fala sobre ela. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram. Como é que o pastor Sérgio fez domingo aqui? Creu? Eu assisti. Depois eu fui assistir, eu digo, não acredito. Não tem como, né? A gente começa a conviver junto, a gente pega a barda um do outro. Então, enquanto espalhava as sementes pelo caminho, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e... Cuidado, né, pastor Sérgio? Eu já escutei uns aí pelos corredores chamando de MC Serginho já.
São folgados, não dá para deixar a bola picando para essa turma. Se pega pastor Richelle, o Márcio, diretor do culto, mais uns 2 corneteiros que tem aí, acabou-se. Esse povo abençoado, a gente ama esses meninos. Jesus diz que essas aves de rapinas são Satanás, ou é Satanás, que vem e rouba a palavra que foi semeada. Verso de número 15. Se nós lermos toda a parábola, nós vamos ver que o próprio Jesus vai fazer a aplicação lá na frente, de um por um, que os discípulos perguntam para ele, mas nós não temos tempo. Mas preste atenção aqui, Jesus ele lança a palavra e ele mesmo a interpreta lá na frente. O verso de número 15, Jesus interpreta para os discípulos, porque os discípulos perguntam: Senhor, o que o Senhor quis dizer com isso? O que quer dizer beira do caminho? O que quer dizer espinheiro? O que quer dizer pedregoso? O que quer dizer boa terra? Enfim, e Jesus vai aplicar esses 4 tipos. No verso de número 15, ele aplica a beira do caminho. Jesus diz que essas aves de rapinas é o inimigo que vem e rouba a palavra que foi semeada. Então, primeira aplicação que nós temos aqui, é bem possível que aqueles que são beira do caminho facilita para o inimigo da nossa alma, obrigado Ismael, para o inimigo da nossa alma roubar a palavra que é semeada no nosso coração. É bem possível que enquanto nós pregamos, no mesmo momento que no momento que eu esteja pregando aqui, se não tiver um propósito de intercessão para proteger esse ambiente, por isso que nós temos aqui o Ministério de Intercessão, que é coordenado pelo irmão Macarina, irmã Mirelle, e você pode tirar para perceber que geralmente em todos os nossos cultos tem alguém de em pé, na lateral, intercedendo, eles estão com a camiseta para identificação, justamente para proteger o ambiente, porque enquanto eu estou pregando aqui, se não tiver uma proteção de intercessão, ao mesmo tempo, na medida que eu vou liberando uma palavra, pode haver uma brecha aberta, na medida que eu jogo a semente aqui, o diabo tira da sua mente aí. Essa é a beira do caminho. A beira do caminho fica exposta às aves de rapinas. As aves. Sabe o que é beira de caminho? Você conhece o que é beira de caminho? Alguém pode levantar a mão e dizer: eu sei o que é beira de caminho, pastor. Sabe, pastor Sérgio. Beira de caminho é uma terra sem dono. Beira de caminho não está dentro da cerca. Beira de caminho, se for urbano, tudo bem, tem a prefeitura que passa lá, e de vez em quando dá uma varrida na rua. Na verdade, eles ficam mais escorados no cabo da enxada que varre, mas... né? Eu nunca vi uma vaca com tanta teta, né, gente? Fico admirado. Às vezes eu olho na minha avenida lá e digo: meu Deus, que vaca. Que vaca. Não, mas pensa numa holandesa. Meu Deus do céu, rapaz, é teto que não acaba mais. E eles ficam lá mamando, varrendo e mamando na prefeitura. Mas deixa para lá, né? Ó, domingo é dia de votar. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, né? Escolha bem, né? Olha, valoriza, olha se o candidato tem princípio, tá? Olha se é uma pessoa de princípio. Se não for, não vota. Tá? Mas enfim, né? Não vou falar sobre isso agora. Escute, beira do caminho é aquele terreno que, rural mesmo, né? Ela fica do lado de fora da cerca, ela fica na beira da estrada. Se o fazendeiro for caprichoso, ele não tem o dever de limpar o lado de lá, a beira da estrada, ele não tem o dever. Mas se o dono da terra ele for caprichoso, ele vai acabar roçando o lado de lá da cerca, é ou não é? Vai limpar também. Mas isso é que se ele for caprichoso. Mas se ele for relaxado, né, ele limpa o lado dele de dentro da cerca e deixa encabelar o lado de fora. Então, ele tem compromisso com a semente que cai do lado de dentro, que cai dentro do terreno dele. Ele não tem compromisso com a semente que cai do lado de fora. Por isso que é muito perigoso nós sermos uma terra sem dono.
Por isso que é muito perigoso. Nós precisamos identificar se nós somos uma terra com dono, se Jesus é o dono do nosso coração, da nossa vida, ou se nós não passamos ainda a procuração, a escritura do nosso terreno para Ele. Porque se nós não passamos o comodato para Ele trabalhar em nós estamos expostos, nós estamos beira do caminho. Qualquer um que passa joga lixo em nós. E por mais que possa cair alguma coisa sobre a nossa terra, também quem passa arranca. E se não arranca, tudo que eu gero, qualquer um é dono. Porque beira de caminho, ninguém é dono de... se nascer um pé de alface lá, o primeiro que passar, leva. O que nascer na beira de caminho, ninguém é dono. Então a primeira aplicação para mim e para você, meu filho, nesta noite você é um tipo de terra que pertence a Jesus, ou você é um tipo de terra sem dono, que por mais que possa respingar alguma coisa boa na sua vida, você está tão exposto, que você não tem proteção, não tem cerca. O inimigo passa e arranca. Interessante, que Jesus contou essa parábola, e Ele não responsabilizou o semeador pela beira do caminho. Ele não disse, você é obrigado a cuidar da semente que cai na beira do caminho. Então o primeiro ponto para nós analisarmos aqui, e eu deixo uma pergunta, só para nós pensarmos. Nós somos uma terra que já pertence a Jesus? Você é um terreno que você já entregou para Jesus? A sua vida tem dono? Ou a sua vida é de todo mundo? Todas as filosofias fluem aí, todos os que passam, você aceita semente de tudo que é lado. Você gera, mas nem seu não é, você gera o que você gera é de que o primeiro que passa arranca e leva. Ok? Segundo tipo de terra, os pedregais. Verso de número 5 e 6. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sobre o calor do sol, pois não havia raízes profundas. Esse tipo de solo pode ser definido como o solo raso. No solo raso, a planta se concentra em crescer para cima da superfície, em vez de para baixo. E assim, criar um sistema de raízes profundas. Que é o que acontece com a semente que cai em solo bom. A semente que cai no solo bom, contrapondo com a semente que cai em cima de uma pedra, a que cai no solo bom, em vez dela crescer rapidamente para cima, ela cresce rapidamente para baixo. Mas a semente que cai num terreno pedregoso, ela se desenvolve rápido porque as suas raízes brotam na superfície. E ao invés dela crescer rápido para baixo, se estruturando, ela cresce rápido para cima. Porém, a primeira saída de sol que dá, torra ela. Jesus diz que o terreno rochoso são as pessoas que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Jesus explicou isso no verso 16 ao 18. São aqueles homens que
vem no culto de homem, na primeira quarta do mês, recebe a palavra, diz: Jesus falou comigo, a palavra falou comigo, e fica alegre, e diz: agora eu vou mudar minha vida. Mas ele sai daqui, ele passa na frente do bar, ele já engalha já. Ele diz: não vou beber mais como eu bebia antes. Vou beber agora só uma latinha. Não tem problema, ué. É um terreno pedregoso. Ele sai daqui alegre, recebeu uma palavra, recebeu com alegria. Ele é verdadeiro, ele não está mentindo, ele recebeu com alegria. Mas a terra é rasa. Ele sai daqui, a primeira besteira que bota num grupo de WhatsApp só de sem vergonhice, e o sol já torra a raiz dele. Ele sai daqui, agora você via Deus, agora você via Deus, oh, agora Deus falou comigo. Mas o primeiro rabo de saia que ele encontra, ele sai atrás igual um cachaço. Ele já sai. Uma vez um servente se converteu, ele estava nos primeiros dias de fé. O servente trabalhando na obra. E aí ele era assim, ó, terreno rochoso assim, tadinho. Ele disse: Jesus, agora você servia a Jesus, agora a Deus, putaria, coisa errada, pronto, você servia a Jesus agora. E aí ele estava lá, fazendo massa na bitorneira, construindo uma casa. De repente lá vem uma pombagira, passando assim, para tentar o irmãozinho, né? Porque eu vou te dizer uma coisa: quer ver mulher bonita te dar confiança, tu fica crente. Quando tu não serve a Jesus, mas não olha na tua cara, não te dão confiança, não está nem aí. Agora tenta fazer as coisas certas, tenta ser fiel, tenta ser leal à sua esposa, tenta para ver se as bonitas já não começam a te olhar. Tu acha que é porque tu ficou bonito? Tu acha que é porque do nada tu ficou atraente, interessante? Nada, rapaz, é o diabo. Ela está endemoniada, não é ela. Depois que te derruba, ela te chuta. E ainda rapa o restinho que tem de ti e te dá um pé na bunda. Aí estava lá o servente na bitorneira, né? Eu quero trabalhar para meu Senhor, aleluia, glória a Deus, que culto maravilhoso ontem. Andando com alegria, vou gastar a minha vida, aquela música, né? Com alegria, Senhor, vou gastar a minha vida, cantando, culto maravilhoso ontem à noite, aleluia, Jesus falou comigo. E de repente passa, assim, quando passa, ele dá uma olhada assim, aí olha de novo, ele diz assim: tentação, passa a tentação, mas passa bem devagarinho. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Esse é o terreno rochoso. Ele recebe a mensagem, ele recebe de verdade, ele é quebrantado, ele é verdadeiro aqui. Mas chega ali fora, ele é Maria, vai com as outras. Ele não consegue se posicionar. Ele não consegue dizer: não, agora eu não falo mais mentira, agora eu sou da verdade. Sou quadrado, sou crentinho, não quero saber. Agora vocês me respeitam, que agora eu recebi uma palavra e vou deixar aprofundar na minha vida. Alguém se identifica? Ninguém levanta a mão. Terceiro tipo de terra: espinhos. Verso 7. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Jesus diz que as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas. Então não produzem frutos, mas morrem. Jesus deu essa explicação no verso 19. Você entendeu? Esse é o terreno espinhoso. Ele também recebe a palavra, mas
Os espinhos sufocam a palavra. Às vezes ele é ambicioso. Agora ele recebeu a palavra no coração. Aí o que acontece quando recebe a palavra? A palavra começa a dar fruto. Sim ou não? Sim. Aí aquilo que estava errado começa a alinhar. Aquilo que não dava certo começa a dar certo. O prejuízo que dava prejuízo, o migrador, o cortador, o devorador que comia na mesa, deitava na cama e andava com ele no carro, entendeu? Ele não tinha paz para comer, não tinha paz para dormir, não tinha paz, porque tudo dava prejuízo, tudo que ele ganhava, era só prejuízo, ele só fechava no vermelho. O dinheirinho dele entrava, ia tudo fora, porque é só prejuízo, prejuízo, prejuízo. Agora ele recebeu a palavra. Escute aqui. Agora ele recebeu a palavra, e agora a palavra começa a desenvolver dentro dele. E à medida que vai desenvolvendo, o que está errado começa a ser alinhado, começa a frutificar. Então agora o que ele faz? Ele vê que a palavra começa a dar resultado. Então agora ele disse: a minha vida está mudando. Antes as portas estavam todas fechadas. Agora eu recebi a palavra e as portas começaram a se abrir. Antes eu não conseguia trabalhar. Agora eu trabalho de segunda a sexta num trabalho. Eu trabalho de segunda a sexta também de noite de garçom. E sábado e domingo eu ainda faço mais uns bicos. Ou seja, pastor, eu recebi a palavra, eu vim para Deus e agora eu não paro mais, eu não consigo mais. Por isso que eu não estou vindo os cultos, pastor. Por isso que eu não consigo mais vir os cultos. O senhor entende, né? É que eu tenho que aproveitar agora. Não, é a riqueza, é o amor a outras coisas, é os espinhos que estão sufocando a primeira semente. A nossa ganância, porque vê que agora com Deus começa a dar certo, e a gente começa a sufocar, a gente começa a se sobrecarregar com as coisas dessa terra, dessa vida. E agora ele começa a subtrair. Antes, ele ganhava R$1.000 por mês, ele tinha alegria em separar R$100 para ajudar, comprar um alimento para trazer para um projeto, ou para ajudar nas despesas da igreja. Agora ele está ganhando 3, 4 mil por mês, 5 mil. Ele disse: opa, R$500 agora. É muito. Quem sabe então a gente ora para você voltar a ganhar 1.000. Que daí você consegue, né? É os espinhos que vão sufocando a fé. É o terreno espinhoso. Recebe a semente, mas a gente deixa os espinhos crescer junto. Interessante. A descrição de os espinhos crescem, diz o texto. E os espinhos crescem. Sugerem que essa parte das sementes não foi lançada intencionalmente em uma área de espinhos. Escute isso. Mas em solo com sementes de espinhos, as quais, depois de germinarem, sufocaram a semente boa, de modo que ela não deu fruto. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Não é que o semeador jogou a semente numa moita de espinho. Não, ele jogou a semente numa terra que tinha semente de espinho. E a semente de espinho se desenvolveu junto com a semente boa. Só porque vou dizer uma coisa aqui para nós. Fala uma verdade aqui, ela com muita dificuldade vai chegar até a porta. Agora fala uma mentira aqui, para ver se não se propaga em quilômetros e minutos. Faz uma fofoca aqui para ver se... Agora fala uma verdade para ver se vai para frente. Planta uma semente boa, olha o quanto ela custa para desenvolver. Agora planta um espinho, para ver se não cresce rápido. Isso fala de um tipo de terra, senhores.
que ao mesmo tempo que recebe a palavra de Deus, também está recebendo outros tipos de sementes erradas, e não vai adiantar. Pergunta para o macho que está do teu lado aí. Você precisa decidir. Ou tu fica com a semente de Deus, ou tu fica com a semente do Satanás. Você é terra, concorda comigo? Você precisa decidir que tipo de semente você vai deixar cair em você. Nós viemos aqui hoje e recebemos a semente da palavra de Deus. A gente sai daqui e deixa qualquer semente de espinho também ser gerada, junto, na mesma terra. A semente da palavra e a semente do espinho na mesma terra, só porque o mal é tendencioso a crescer muito mais rápido do que o bem, nesse contexto aqui. Então nós temos que observar o terreno do nosso coração. Isso acontece com muitos homens, muita gente. Recebem a palavra aqui, sai daqui, pula dentro de um balaio, desce ali na gaivota e já recebe espinho, já deixa qualquer um semear espinho no coração dele. E aí esse espinho cresce e sufoca a palavra. Tem pessoas que chegaram arrebentadas na igreja. A igreja, através de seus pastores, aconselhou, orientou, casaram, alinharam, se perdoaram, abençoaram. Irmãos ofertaram na vida deles, abriram sua própria empresa, engravidaram, tiveram filhos, mas mesmo assim não cuide do terreno do coração. Deixa uma pessoa lá de fora ficar semeando o espinho no coração para sufocar a semente que é lançada aqui. Se você não cuidar do seu coração, o que não falta é gente para semear espinho nele. Você tem que botar uma placa assim, ó, proibido pescar, proibido semear espinho aqui. Nós temos que ter um sensor a sementes ruins. O que não falta é gente com boa pose, posando de bom, de amigo, mas na verdade o que ele carrega na sacola dele é semente ruim para semear no nosso coração. E o problema não é o ato da semeadura. A gente até às vezes recebe a semente. O problema é o espinho que essa semente vai causar depois. É o fruto podre que vai dar depois na nossa vida. E aí a gente diz, meu Deus, por que a minha vida está assim? Eu não produzo nada bom. Nada bom nasce em mim. Nada dá certo. Eu não produzo algo bom. Eu não produzo um fruto saudável. Dá uma olhadinha com quem você anda. Dá uma olhadinha com o tipo de gente que tem jogado conversa no teu ouvido. Dá uma olhadinha no balcão que você escora, o tipinho de gente que se escora do teu lado. Dá uma olhadinha no perfil da turma que está no grupinho de palhaçada. Isso é coisa de homem? Isso é coisa de rapaz, de calça caída que anda com skate fumando maconha atrás da igreja católica. Você é um homem, você é um pai de família, agarra a vergonha. Sai desse grupo, sai dessas palhaçadas. Para de ficar abrindo seu coração para as pessoas jogar espinho ali. No que adianta viver a vida toda numa igreja, recebendo palavra, pois sai daqui e recebe espinho. E o espinho sufoca. Glória a Deus. Quarto tipo de terra, terra boa. Dá um glória aí, irmão. Chegou a nossa vez. Terra boa. Verso 8. Ainda outros caíram em solo fértil,
e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Oh, aleluia! Tem terra boa aqui? Maravilha. Tem espinheiro aqui? Não responde. Tem pedra? Não responde. Tem beira do caminho? Não responde. Jesus diz que as que caíram em solo fértil representam os que ouviram e aceitaram a mensagem e produziram uma colheita de 1 por 30, ou 1 por 60, ou até mesmo 1 por 100 a quantidade semeada. Jesus explicou lá no verso 20. Como podemos ver, o resultado não depende da semente e nem do semeador, e sim da terra. Que tipo de terra nós somos? Verso 9. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Os cozinheiros já estão vindo na porta lá, é sinal que a janta está pronta. E é sinal que é 9h30. E é agora que eu saí da introdução, mas vou parar aqui. É porque tu é solteiro, eles são casados. Vai casar também, meu filho. Ó, gente, para nós encerrar. O que Jesus está deixando claro aqui? O fato de não produzir, de não frutificar, de não dar certo, tem um culpado nesse contexto aqui. Só porque o culpado não está no semeador, a culpa não está na semente, mas o fato de não produzir, a culpa é da terra. Você vai encontrar pessoas que todo dia o semeador joga semente nele, mas nunca dá certo. Você vai encontrar pessoas que nasceram num contexto como esse e vivem uma vida desgraçada. Você vai encontrar gente que chegou ontem na igreja e está produzindo 100 por 1. E tem gente que está, a vida toda. Porque não depende do semeador. Não depende da semente. Depende do tipo de terra. Os 3 verbos. Nessa parábola encontramos uma descrição de 3 verbos que se repetem. Existem 3 verbos que se repetem direto aqui que eu encontrei. Caiu, vieram, comeram. Caiu, brotou, queimou. Caiu, cresceu, sufocou. Caiu, produziram, renderam. 30, 60, 100. Ou seja, a semente fica girando dentro desse ciclo. Nasce semente, joga semente, brota semente, morre semente. Joga semente de novo, nasce semente, levanta, tá? Vem o sol, morre de novo. Joga semente, levanta semente, nasce semente, dá um broto, vem uma ave de rapina e rouba. E fica nesse ciclo. Quanta semente já foi semeada na nossa vida, que pegou numa parte dura do nosso coração, ou pegou numa parte que ainda Jesus não dominava, era a beira de caminho, ou pegou num lado espinhoso, que tinha espinho, semente de espinho junto, sufocou tudo. E, detalhe, o semeador continua jogando semente, que loucura. Ele continua jogando semente, jogando semente, jogando semente, jogando semente, jogando semente, jogando semente, que doideira, gente. Porque não está no semeador. Ei,
O semeador, ele não trabalha com produto acabado. O semeador, ele não está na inspeção de qualidade, ele não está no final da esteira. Ele não joga a semente aqui e corre lá para colher no final da safra. Não é ele. Tem um texto maravilhoso, eu devo ter marcado, João 4, 36 ao 38. Aquele que ceifa recebe seu salário e colhe fruto para a vida eterna. E assim se alegram juntos o semeador e o cefeiro. Dessa forma é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não plantastes, outros realizarão o cultivo, e vós usufruíste do labor deles. Está aqui. Os dois vão se alegrar no final, mas um semeia, mas vai haver os cefeiros. Então quem está semeando, ele não está aqui para julgar. Essa terra aqui não vai dar fruta, aquela lá não vai dar, não vou mais semear lá. Não, o semeador, ele tem a obrigação de jogar terra, jogar semente, não importa o tipo de terra que está na frente dele. Pode ser pedra, pode ser espinho, pode ser beira do caminho, pode ser morro, pode ser subida, pode ser terra boa, pode ser o que for. Ele tem a obrigação de jogar semente. Ele não trabalha com produto acabado. É isso. O dever do semeador é jogar semente. Agora, virá um que vai passar a inspeção no final. Ele vai olhar para o nosso terreno. E nós temos que entender a palavra nesta noite e sair desse ciclo vicioso de repetição. Jesus também está falando dele mesmo. Ele é o semeador que não olha o tipo de terra, mas lança semente a todos. O semeador desempenha o trabalho menos importante aqui. Ele é mencionado apenas uma vez em todo esse contexto, ao passo que a semente e os solos são mencionados o tempo todo. Por esse motivo, não devemos chamar essa parábola de parábola do semeador, mas parábola da semente ou parábola dos solos. O semeador não deve se sentir responsável se a semente vai germinar ou não. Isso não está dentro do campo de responsabilidade do semeador. Esse resultado é a junção da qualidade da semente junto às condições climáticas. A qualidade da palavra é o Espírito Santo quem garante. O clima é responsabilidade também de Deus. E a terra é responsabilidade de quem? Quando que o semeador vai parar? Quando terminar a semente. Você sabia que um dia a semente vai terminar? Você sabia que um dia a palavra não vai ter mais efeito? E está perto. Não brinque com isso. Não estou falando para assustar você. Está perto. Está perto, mas está perto mesmo. A Bíblia, todos os seus selos que foram abertos já estão sendo fechados de novo. Todas as revelações que foram abertas já estão sendo cumpridas. Não tem quase mais nada para se cumprir. É pouquinho, restinho só. E a semente vai ser retirada da terra. Vai ser retirada do sementeiro, do semeador. Quando terminar a semente, encerra o trabalho do semeador. Eu mandei isso aqui para o Giovanni hoje, quando eu estava estudando. Hoje de manhã, dando mais uma estudada. O que dita a hora de parar não são o seu cansaço ou os pés do semeador que estão doendo, mas sim se ainda há semente em sua sementeira. Quando Jesus conta a parábola do semeador, seu foco não está no tipo de semente adequada, nem na melhor maneira de se plantar uma semente. Ele dedica sua atenção aos diferentes tipos de solo. O problema, logicamente, não é, nem nunca será a semente, muito menos o semeador, e sim o solo, o tipo de terra. Dá uma resposta para você mesmo. Quantos cultos você já foi? Quantas palavras você já ouviu? E quantas respostas você já deu?
Quanta palavra você já ouviu? Seja na igreja, seja pela internet, seja um amigo que falou de Jesus para você. E essa semente brotou? Deu fruto? Se não brotou, não se firmou, é porque talvez em algum momento você foi pedra, em algum momento havia espinho, em algum momento foi beira do caminho. O que nós geralmente fazemos? Culpamos o semeador ou a semente e nunca assumimos que o problema de não estar dando certo somos nós mesmos. Eu é que decido que tipo de terra serei, se espinheiro, beira do caminho, pedregoso ou terra boa. Lembra do começo? Nós começamos falando que a situação geográfica era a mesma. Ele não foi lá onde era pedra, ele não foi onde era espinho, não. Estava tudo dentro do mesmo contexto. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu posso ser terra boa hoje, mas se eu não cuidar amanhã eu posso me tornar um espinheiro. Eu posso ser terra boa hoje, e se eu não cuidar amanhã eu posso me tornar pedregoso. Eu posso ser terra boa hoje, mas se eu não me cuidar, amanhã eu estou pro lado de fora da cerca. Sabe? Eu posso ser espinho hoje, mas eu posso me tornar terra boa hoje. Eu posso ser pedregoso hoje, mas eu posso me tornar terra boa hoje. Eu posso ser beira do caminho, mas eu posso passar tudo para o nome de Jesus e Ele ser o dono do meu coração. É eu que decido se eu serei a terra boa ou uma terra ruim. Não entendeu, bebê? Não é possível. Dentro de mim há matéria-prima para esses 4 tipos de terreno. Se eu não cuidar, eu viro espinheiro. Se eu não cuidar, eu viro pedregoso. Se eu não cuidar, eu viro beira do caminho. Mas se eu cuidar, eu posso me tornar terra boa. Vai depender de mim, meu irmão. Se encaixa a passagem do joio e do trigo. Chegaram para Jesus e disseram: o joio e o trigo estão crescendo junto, vamos arrancar o joio, porque senão ele vai matar o trigo. E Jesus disse: deixa o joio e o trigo crescer junto. No final vai vir o ancinho. Depois da colheita, o cefeiro vai separar o joio do trigo. Você sabe por que Jesus disse, não deixou separar enquanto crescia? Porque disse que se arrancasse o joio, poderia arrancar o trigo junto. Sabe o que isso quer dizer? O joio e o trigo, dentro de mim. Se eu não cuidar, um dia eu posso ser trigo, no outro eu posso ser joio. Não é que tem o joio, o pastor Jonatas é o trigo e eu sou o joio, e nós andamos juntos. Não! O joio e o trigo dentro de mim. Se eu não cuidar, o trigo passa a ser joio. Se eu não cuidar, a terra boa hoje, amanhã pode ser um espinhaço. Que tipo de terra nós vamos ser, meu irmão? Vamos dar uma resposta à palavra de Deus. 100 vezes mais. Irmãos, eu estudo tanto para pregar aqui para vocês, eu me esforço tanto, e o horário já foi. Fique-se em pé, coloque-se em pé. Eu não consigo terminar. É uma luta para o pregador, porque se o pregador não se prepara, ele é raso. Aí chega aqui, o pregador conta umas historinhas, faz uma oração e termina. Se o pregador estuda, é uma luta com um relógio. É assim, tudo que é lugar. Oh, meu Deus do céu. Mas já foi suficiente, já deu para entender, né, gente? Amém. Quem é agricultor ou já foi aqui? Agora imagina você plantar uma semente de milho e dar 100 grãos.
ou sem espiga, não sei, enfim. Eu até fui ver a conta que dava isso. A terra boa, sabe o que acontece? Olha aqui para mim. Eu posso ter vivido a minha vida toda, ora sendo espinho, ora sendo pedra, ora sendo beira de caminho. Mas o dia que eu decidi ser terra boa, o que eu não produzi a minha vida toda, eu passo a produzir agora. Produz 100 por 1. Eu escrevi uma frase que contextualiza isso. A colheita, 100 por 1, a colheita compensa a semente plantada que foi desperdiçada. A colheita da terra boa compensa as sementes que foram desperdiçadas. Vou repetir de novo até encucar. A colheita da terra boa compensa as sementes que foram desperdiçadas quando éramos espinhos, quando éramos pedra, quando éramos beira do caminho. A colheita da terra boa hoje vai compensar toda a semente que foi desperdiçada quando eu era um tipo de terra errada. Essa é a noite de nós mudar o tipo de terra. Essa é uma palavra para você nunca mais esquecer, porque vai ser a palavra da sua vida, a palavra que vai libertar a sua mente, libertar o seu entendimento. Eu quero convidar alguém nesta noite, e nós temos tudo um homem aqui. Você é homem ou não é? Um pouquinho, Leandro. Agora uns nem responderam. Dependendo do que a gente é homem, dependendo para outras coisas, eu sou Marlene. Tem homem aqui? Porque nós temos macho lá, quando a gente bebe e a gente é macho, a gente quer contar vantagem, a gente fica macho, a gente quer pegador, é macho. Eu quero ver se você é macho para assumir que você é esse espinho brabo, você é essa pedra ruim, essa beira de caminho. Quero ver se você é macho, tem que ser macho. Se por acaso essa palavra falou com você, não volte para casa sendo um tipo de terra errada. Muda hoje a sua vida. Eu quero convidar, se a palavra falou com você, você dá um passo aqui à frente, para que nós juntos, todos nós, possamos orar um pelos outros e decidir ser uma terra boa a partir de hoje. Quem quer? Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Engraçado, né? Eu vou abrir o meu coração, Vamos cantar! eu vou deixar meu noivo entrar. Sim, Senhor. Eu vou abrir o meu coração, e eu vou deixar meu noivo entrar. Vou cear e vou cear com ele. Ao seu amor vou me entregar, e vou cear com ele. Ao seu amor eu vou me entregar. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, e ó noiva Em nome de Jesus, assim seja sobre a vida do meu irmão, Senhor. os teus perfumes. Obrigado pela vida do teu filho que aqui está, Senhor. Nós o abençoamos nesta noite com todas as sortes de bênção. E o seu amor melhor Liberamos do que prosperidade sobre a terra dele, Pai. Em nome de Jesus. Os seus perfumes Sim, Pai. são sua
Oramos, Senhor, pelo teu filho, Pai. Chega aqui, Senhor, reconhecendo sua melhor do que o abençoamos em nome de Jesus. melhor do que Você vem, eu te abençoo, e eu vou abrir o meu coração e eu vou deixar meu noivo entrar e eu vou abrir o meu coração. Oh, aleluia! Vem cá, dá um abraço nele aqui. Eu tava orando por ti hoje, cara. Cear com ele, ao seu amor vou me entregar. Uma chance igual Aleluia. a essa, talvez eu não tenha mais. É difícil pregar uma palavra como essa, mas é tão bom ver os resultados. A gente vê homens com lágrimas nos olhos. Deixa eu dizer pra você, isso é ser homem, tá? Isso é ser macho, cara. Isso é ser homem. Homem pra dobrar os joelhos diante de Deus. Isso é ser homem. Você é homem de verdade. Se tiver que chorar, eu chorarei. Aleluia. Não desiste, cara. Você escolheu viver a verdade, fica nela. Em nome de Jesus. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Sim, Senhor. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer. Quero convidar você a ficar em pé aqui, para ganhar um abraço de um pastor, de alguém da nossa equipe. Eu quero matar minha carne. Sim, Senhor. Fazer sua vontade. Vamos terminar doce cantando essa canção, Espírito, irmãos, ou vamos terminar nesse clima de velório? minha vida. Eu quero nascer do seu Espírito. Sim, Senhor. Eu quero matar minha carne. Ajuda-nos. Fazer sua vontade. Sim. Doce Espírito. E que a Obrigado, Senhor, pela tua palavra. vida seja tua. Cante para nós encerrar. Jesus, eu quero nascer Do seu Espírito. Nosso poço, sepultamos, Senhor, o velho homem essa noite. Em nome de Jesus. Levante a sua mão. Você está grato a Deus? Se tiver que reclamar, não reclama do semeador e não da semente. Diga, eu tenho sido uma terra difícil, mas a palavra falou comigo essa noite. Muito obrigado, homens, até a próxima. Jesus Cristo é, Jesus Cristo é, Ele é. Senhores, boa noite. Dê um abraço no seu irmão aí.